y maestría en nutrición aplicada por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialidad en errores innatos del metabolismo y en nutrición clínica pediátrica por el Hospital Infantil Federico Gómez. Actualmente se desempeña como investigadora en ciencias médicas tipo B en el Instituto Nacional de Pediatría y tiene 13 años de experiencia en el manejo y tratamiento de pacientes con errores innatos del metabolismo. Maestra Guillén, puede comenzar con el seminario web. Muchas gracias por la presentación. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Tengo el honor y el gusto de presentar a una personalidad en errores innatos, a la doctora Carolina Fischinger Moura de Souza. Ella es médico genetista de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y tiene un doctorado en genética y biología molecular. Actualmente trabaja en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, donde trata a pacientes con enfermedades raras y errores innatos del metabolismo, incluyendo desórdenes del almacenamiento lisosomal, desórdenes mitocondriales, desórdenes del metabolismo intermedio y de depósito de glucógeno. En su rol, coordina la atención ambulatoria de más de 500 pacientes con algún error innato del metabolismo. Ella es coautora de 60 artículos en los últimos 5 años y 12 capítulos del libro en esta área médica. Ella es investigadora principal de ensayos en terapia génica para glucogenosis tipo 1A y lipofuscinosis ceroide neuronal tipo 2. La doctora Fischinger Moura de Souza fue presidenta de la Sociedad Médica Genética entre los años 2016 y 2018 y es la actual vicepresidente de la Sociedad Brasileña para Pesquisa Neonatal y Errores Innatos del Metabolismo. Además, es profesor de postítulo de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Es miembro activo de la Sociedad para el Estudio de Errores Innatos del Metabolismo y también de la Sociedad Médica Genética Brasileña, así como de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Doctora Carolina, es un honor y un gusto tenerla aquí y escucharla. Por favor, adelante. Gracias, Sara, por me apresentar. Da próxima vez vou deixar mais chiquitito, não há necessidade de tantas informações, mas agradeço muito à Sociedade de Errores Innatos del Metabolismo e Tamiz Neonatal de Latinoamérica, uma sociedade que estimo muito e tenho muito orgulho de ser parte. E considero este tipo de programa educacional muito importante para a promoção do conhecimento e compartilhamento de conhecimento em los países de América Latina e os profissionais maravilhosos que temos acá e que temos todas as capacidades de prosseguir desenvolvendo estudos clínicos acá em Latinoamérica. Eu estou vendo esta tela cá, mas eu vou agora quero ver se estão conseguindo mirar minha apresentação neste momento, porque como já compartilhei anteriormente, está passando. Só gostaria, ¿no? No, doctora, tiene que volver a compartir su pantalla. Ah, sí. Entonces ahora voy a compartir nuevamente mi pantalla. Tiene que interromper esto acá. Ok, perfecto. Ahora sí, ¿no? Modo apresentação. ¿Están mirando en modo apresentação ahora? Muy bien. ¿Está pasando los slides? Sí. Entonces, voy a empezar. No tengo ningún conflicto de interés. Yo soy PI del estudio de terapia génica para glicogenose tipo 1A, el patrocinio de Ultragenyx. Solamente esta minha participação direta com esta apresentação. Então, eu vou começar porque temos muita charla muito longa agora. Peço desculpa por meu portunhol ser muito malo, mas eu vou tentar, os slides estão todos em inglês para facilitar a compreensão.
Então, esta molécula glicogênio é uma molécula fantástica. É a nossa forma de depósito de glicose, é a nossa primeira molécula energética, né, virtualmente em todas as células que temos em nosso organismo. É muito abundante em hígado e músculo, e são os órgãos mais significativamente afetados quando temos algo que impacta no metabolismo do glicogênio. Então, temos glicogênio, o metabolismo de glicogênio no fígado, que normalmente capta a glicose que vem do sangue após uma refeição e armazena esse glicogênio no fígado. Eu digo que aquele glicogênio é como se fosse uma caderneta de poupança. O organismo capta, guarda e, quando é necessário, volta a utilizar. A grande questão é que as desordens de metabolismo de glicogênio, esta caderneta de poupança não funciona bem. Muitas vezes, o processo de depósito, o processo de poder utilizar o glicogênio está falho, e os pacientes, então, têm muitas manifestações clínicas secundárias a isso que já vamos abordar aqui. Sabemos que tem até 8% do peso úmido, né, após uma refeição, e a transformação da glicose a partir do glicogênio, ela inicia no momento do período de jejum. Então, quando estamos nos alimentando, temos um processo de formar glicogênio. Quando paramos, o processo contrário, utilizar glicogênio para ser formado novamente glicose. Então, também temos glicogênio no músculo, que é utilizado para gastos imediatos, rápidos, de alto consumo energético. Então, o glicogênio do hígado era para consumos mais lentos e músculo era para consumos mais rápidos. Aproximadamente 2% do peso é em glicogênio guardado no músculo. E temos também glicogênio nos rinhões, algumas células cerebrais e leucócitos. Então, também podemos entender como alguns pacientes têm manifestações renais do depósito quando temos um mau controle metabólico. Acá temos, vamos nos concentrar especificamente em las glicogenoses hepáticas e não em las glicogenoses musculares. É muito importante isso, porque temos outras glicogenoses envolvidas, mais de 15 conhecemos. Então, as hepáticas temos 10, considerando os subtipos. A glicogênio sintase, que monta de glicose 1-fosfato a glicogênio. A glicose 6-fosfatase, que é caracterizada pela glicogenose mais frequente, doença de von Guericke. Glicogenose associada a enzimas desramificadoras, caracterizada como sendo a glicogenose tipo 3, a enzima ramificadora, glicogenose tipo 4, a glicogênio fosforilase, glicogenose tipo 6, a glicogênio fosforilase quinase, que tem o subtipo alfa, beta e gama, subunidade gama. Estas subunidades têm características e clínicas distintas, e a glicogenose tipo 11, que é a deficiência de GLUT2. Então, vamos abordar um pouco. Sabemos que as glicogenoses hepáticas que têm preponderantemente o sintoma de hipoglicemia é a tipo 1A e 1B, a tipo 3, tipo 0, que é muito rara também, caracterizada por ser a glicogênio sintase, a tipo 2, que é o defeito de transportador de glicose, também conhecida de Fanconi-Bickel. Acá neste diagrama temos as glicogenoses exclusivamente hepáticas, as hepatomusculares, principalmente as A9 e A3 são hepatomusculares, as cardíacas também com envolvimento cardíaco. E acá a glicogenose muscular, que é depósito de glicogênio caracterizada pela doença de Pompe, que não vamos abordar aqui. Então, as glicogenoses hepáticas sem preponderantemente o sintoma de hipoglicemia, podemos ver na glicogenose 6, a glicogenose fosforilase quinase
tipo 9, muitos pacientes têm alguns pacientes que podem ter hipoglicemia mais severa, mas muitos muito branda, e a glicogenose tipo 4, que não observamos definitivamente hipoglicemia. Então, é importante caracterizar que o sintoma preponderante de hipoglicemia é mais caracterizado pela 1A, 1B, 3, 0 e 2. Acá, neste quadro, eu não vou me detalhar, tem muitas informações, são as características enzimáticas envolvidas, o gene e o padrão de herança associado. Praticamente todas as glicogenoses, o padrão de herança é autossômico recessivo, com exceção da glicogenose tipo 9, alfa 1 e alfa 2, em que temos o padrão ligado ao X, caracterizada pela deficiência ou mutação ligada ao X de PHK-A2. Provavelmente, esta glicogenose é a mais frequente, mas mais subdiagnosticada, porque os casos podem ser mais brandos e temos pacientes com hepatomegalia, hipoglicemia cetótica, mas a hipoglicemia ocorre somente em jejum muito prolongado ou quando o paciente está enfermo. Eu vou caracterizar cada uma delas. A frequência das glicogenoses são raras ou muito raras, considerando todos os tipos. Temos 1 para 20.000 a 1 para 25.000, mas a mais frequente é a glicogenose tipo 1, com a frequência de 1 para 100.000. Corresponde a 25% em conjunto de todas as glicogenoses, mas creio que a glicogenose tipo 9 pode ser muito frequente, mas subdiagnosticada. Inclusive, a frequência pode estar aumentada por ser uma doença de padrão de herança ligada a leite. Então, ela também é a glicogenose mais frequente em descendentes europeus. Em Brasil, é 50% de todos os casos que diagnosticamos de glicogenose, e sabemos e temos que ter muita atenção para uma mutação frequente patogênica, a troca de uma arginina por uma cistina na posição 83, caracteriza, então, a ascendência Ashkenazi, judeus Ashkenazi, e é uma frequência muito alta em portadores, podendo ter, inclusive, uma prevalência de 1,4 naquela população específica. Já falei um pouco da diferença do padrão de herança, todas são autossômica recessiva, temos que igual investigar os padres quando avaliamos um ninho com o diagnóstico, e a glicogenose tipo 9 alfa, temos que investigar a madre, os irmãos da madre e as chicas que podem ser portadoras, podendo ter risco de recorrência aos seus filhos. Para entender a glicogenose, temos que entender como se funciona a rota metabólica. Acá temos o hepatócito, onde temos o principal depósito de glicogênio. Então, empieza com a ingestão de alimentos, carboidrato preferencialmente, que será transformado em glicose. Essa glicose irá utilizar o transportador GLUT2. A partir desse transportador GLUT2, ela é fosforilada. Essa glicose é fosforilada através da glicoquinase, para que não possa mais sair da célula, através da fosfoglicomutase e o DP-glicose, forma-se, então, o glicogênio. Acá, a glicogênio sintetase e ramificadora, caracterizada pela glicogenose tipo 4, que é muito rara, tem mais casos agora reportados. Temos a molécula energética, a principal molécula energética que temos em nosso organismo, que pode ser usada em momentos de jejum. Claramente, acá, então, temos a fosforilação e a ramificação da glicose, transformando, então, em glicogênio, pela enzima ramificadora. Temos a ligação de 1,4 carboidratos, formando, então, essa enzima ramificadora. Quando estamos em jejum, esse jejum pode ser 4, 5, 6 horas, 10, 12 horas, necessitamos mobilizar o glicogênio. Acá abaixo temos o glicogênio, se manda uma mensagem para o glucagon,
glucagon empieza a quebra do glicogênio, inicia a primeira etapa, as fosforilases ou enzimas desramificadoras, fosfoglicomutase e glicose 6-fosfatase, é a última etapa de conversão da glicose 6-fosfato em glicose. Então, temos esta via e aproveitamento da glicose para o cérebro e todos os organismos funcionarem adequadamente. Certamente, quando não temos esta glicose 6-fosfatase, veremos as consequências clínicas, mas uma delas é aumento do depósito do glicogênio hepático. Então, temos o caminho inverso, desramificar o glicogênio para que possa sair da célula e poder ser aproveitado. Acá, então, temos um resumo breve de todos os tipos de glicogenoses hepáticas, em que podemos acá acima ver o padrão de herança e as principais manifestações clínicas e laboratoriais. Vejam que temos, então, a caracterização das glicogenoses que cursam com hipoglicemia severa. Severa encontra-se na tipo 1A, tipo 1B, tipo 3A e 3B. Temos hipoglicemia não severa na glicogenose 9, na glicogenose 6, não temos hipoglicemia na glicogenose tipo 4 e temos também hipoglicemia presente, mas não severa, na glicogenose tipo 0. Importante destacar outros marcadores. Na glicogenose tipo 3, que diferencia da tipo 1A e tipo 1B, é aumento de CPK, enzimas musculares, porque caracteriza-se por ser uma glicogenose hepatomuscular. E o ácido úrico muito elevado na glicogenose 1A e aumento de rinhões, fígado e esta característica de depósito que observamos nos pacientes. Também, a única glicogenose que tem neutropenia é a glicogenose tipo 1B. Então, temos então a hepatonefromegalia glicorrênica, é a primeira glicogenose descrita por von Gierke em março de 1929. Temos o primeiro artículo descrito com esta manifestação clínica, sequer se sabia a bioquímica envolvida. Os principais sintomas reportados são principalmente neonatos que se apresentam com severa hipoglicemia. Muitos deles, pelo aumento do lactato, não fazem crises convulsivas, mas quando temos quadros mais severos de hipoglicorraquia, temos a manifestação convulsiva. O diagnóstico geralmente ocorre entre 3 a 4 meses. Muitos pacientes podem ter diagnósticos mais tardios, 6, 7, 8. Tenho pacientes com 10 anos com glicogenose tipo 1A, por baixa estatura, baixa tala, que foram diagnosticados. Hepatomegalia, acidose lática, hiperuricemia, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia e hipoglicemia com convulsão hipoglicêmica. A face de boneca, que pode ser visto em alguns chicos, a barra tala, porque não tem energia para crescer, não tem o aporte energético é dedicado somente para funcionamento das células cerebrais e não para crescer. Fadiga crônica, sudorese, abdômen muito protuberante, diarreia, xantomas que ocorrem nos chicos quando não são tratados adequadamente. Infelizmente, ainda temos pacientes com diagnóstico muito tardio de glicogenose tipo 1A. Essa senhora apareceu com 20 anos, 1,50 m de tala, com muitos adenomas, hígado imenso, com presença de adenomas hepáticos e um ácido lático extremamente elevado, 10 micromol por litro, hipoglicemia, triglicérides de 1.266, ácido úrico elevado e colesterol elevado. Vamos compreender um pouco por que ocorre isso. Diagnósticos muito precoces de glicogenose. Este é um chico que
diagnostiquei com 7 meses, começou o tratamento muito precoce, tem tala normal, desenvolvimento normal, todos os exames laboratoriais normais, está na faculdade, hígado, riñones, todo perfeito, não há nada, se trata muito corretamente desde a infância, não tem nenhum compromisso clínico, hepático, renal, neurológico, nada. Então, o diagnóstico precoce para essa condição também é muito importante. Sabemos que a doença de von Guericke é causada também pela deficiência de outro gene, dos genes. Um é o G6-Pase, que tem a atividade catalítica da glicose 6-fosfatase, e o SLC37A4, que é um transportador da glicose 6-fosfatase. Então, é o segundo gene que transporta a enzima para que tenha sua atividade intracelular. Sabemos que o SLC34A4 também tem uma importância no transporte de neutrófilos, tem uma expressão clínica em neutrófilos, por isso, a glicogenose 1B, os pacientes apresentam intensa neutropenia e doença inflamatória intestinal. Então, aqui temos alguns sintomas: nefromegalia, adenomas, com risco de carcinomas hepatocelulares. Não tenho nenhum paciente com adenoma hepatocelular desde que tratamos corretamente, alterações renais, risco de convulsão. Na glicogenose 1B, temos todos que temos na glicogenose 1A, mas a doença inflamatória intestinal, que é muito grave, e se pode ser prevenida com medidas que vou tratar aqui nesta apresentação. Para entender a glicogenose 1, temos que compreender como é o metabolismo. Acá, agora, o glicogênio está arriba. Acá, quando o paciente entra em jejum, ativa o glucagon. O glucagon começa a quebrar a glicose, o glicogênio em glicose 1-fosfato, que funciona. Glicose 1-fosfato para glicose 6-fosfato, que está bem. Mas, quando a última etapa, em glicose 6-fosfato para glicose, temos o bloqueio metabólico pelo erro genético e, diante disso, temos consequências laboratoriais e clínicas. Contudo, o organismo está com hipoglicemia, permanece com hiperglicemia, o glicogênio tenta ser quebrado de qualquer forma, mas a glicose 6-fosfato formará triose, fosfato, piruvato. A triose levará à formação de glicerol, por isso que temos também triglicerídeos, e começa a quebra de geração de energia, quebrando gordura, ácidos graxos, para formar acetil-CoA. O cérebro necessita de energia, não consegue captar a energia do glicogênio, começa a quebrar gordura. Quando começa, temos aumento de ácido graxo, então, formação de triglicerídeos. A triose forma piruvato, piruvato tem uma via de 2 manos, piruvato forma lactato, e o glicogênio, o resto do glicogênio forma nucleotídeos. Então, temos o que é muito clássico do diagnóstico bioquímico: ácido úrico, hipoglicemia, colesterol e triglicerídeos elevados, excesso de ácido lático e excesso de ácido úrico. Esta combinação de manifestações clínicas levam aos danos do paciente. Então, não somente devemos evitar o acúmulo de glicogênio, porque botamos o dinheiro na caderneta de poupança e não podemos mais utilizar, fica sequestrada já. Mas também não podemos provocar a hipoglicemia, porque a hipoglicemia irá formar colesterol, triglicerídeo, lactato e ácido úrico. O ácido lático muito elevado causa acidose lática, acidose metabólica, levando a danos clínicos, carcinogênese, também osteopenia, osteoporose associada à glicogenose. Já falei um pouco do diagnóstico de glicogenose 1A. Atualmente, utilizamos os paneles. Os paneles têm nos ajudado muito no diagnóstico. Antigamente, tínhamos que nos basear na pesquisa de biópsias hepáticas,
que não eram muito específicas muitas vezes. Agora temos a possibilidade de testar variantes, até porque a maioria das mutações são muito conhecidas, 85% dos genótipos são conhecidos tanto para G6PC quanto para SLC37A4. A biópsia de hígado, em muitos casos ainda, quando o paciente tem outras hipóteses, podemos mensurar a atividade enzimática, cá não hacemos mais, paramos de fazer há 5 anos atrás, mas observamos na biópsia a possibilidade de distensão de células hepáticas, depósito de glicogênio, quando coloramos com o color PAS positivo é característico do depósito de glicogênio, mas também os pacientes têm esteatoses hepáticas muito severas pelo acúmulo e mau controle metabólico. Pode ser distribuir de forma uniforme, inclusive dentro do citoplasma. Antes de 1971, a glicogenose, os pacientes morriam. Era uma condição fatal, totalmente fatal. Os pacientes morriam. Esta é uma criança que parece um bebê, mas tinha 4 anos de idade. Failure to thrive, uma hipoglicemia com impossibilidade de tratamento, uma acidose metabólica gravíssima, e viram os sintomas espalhados. A partir de 1970, esse aqui temos aqui pacientes que recebiam glicose endovenosa constantemente através de uma bomba. Aqui é uma madre, conosco a madre deste chico, que tinha quatro irmãos, e tinha os irmãos que o chico que vivia dentro de um berço recebendo a glicose endovenosa ou por sonda constantemente. Em 1982, o amido cru foi introduzido como tratamento das glicogenoses. Por quê? Porque o amido cru é um carboidrato complexo de liberação lenta de glicose e teria a possibilidade de manter a glicemia por mais tempo. Deixa eu ver aqui. Aqui temos um paciente que ingere um carboidrato simples, faz um pico enorme de glicemia e cai rapidamente. Por que cai? Porque temos lá o funcionamento do sistema glucagon-insulina perfeito nos pacientes que têm glicogenose. Então, quando sobe muito, cai muito rápido. Mas o amidon permite que a glicemia sube muito lentamente e mantém-se por um tempo de 3 a 4 horas. Muitos chicos, esta manutenção é até um pouco menos, 2 horas, e se mantém estável até que empieza a queda. E a queda não é abrupta, é uma queda mais lenta, porque é um carboidrato complexo e tem este perfil de queda. Então, o que temos hoje a cuidar dos pacientes? Cuidar com as glicemias altos e baixos. Por quê? Porque isto estimula constantemente a insulina e desregula o balanço glucagon-insulina. Temos que 2 objetivos do tratamento: alternar, evitar a hipoglicemia, porque cada vez que o paciente tem hipoglicemia, o glucagon vai quebrar o glicogênio e formar metabólitos que não são favoráveis para o tratamento. Teremos sempre triglicérides aumentado, teremos ácido úrico, teremos lactato aumentado. O tratamento deve ser muito rigoroso, controlando o depósito e controlando também os aspectos de hipoglicemia. Nossa sugestão é sempre alternar uma alimentação saudável, com carboidratos mais complexos, com amido cru. A cada 3 horas, nas 24 horas do dia, noite, carnaval, Natal, sempre este tratamento é necessário. Abaixo de 2 anos, em torno de 1,6 gramas por quilo a cada 4 horas, 1,6 gramas por quilo por doses a cada 4 horas, e acima de 2 anos, muitas vezes, doses um pouco mais elevadas. Quando se estabiliza,
na vida adulta em torno de 1,5, 1,6. Depende do gasto calórico do paciente, depende das condições clínicas e depende do genótipo do paciente. Sabemos que tem paciente que tem mais capacidade de quebra do glicogênio e tem outros que têm formas mais severas, como observamos para outros erros inatos do metabolismo. Evitar, então, açúcares de liberação rápida, lactose, sucrose, maltose, frutose, né? E estimulamos, então, o uso de produtos de soja, mesmo sabendo que muitos produtos de soja podem conter açúcar, então temos que controlar muito a quantidade de açúcar e maltose. O objetivo do tratamento, manter a glicemia entre 75 e 6 miligramas por decilitro. Não há como monitorar o paciente com glicogenose sem o controle glicêmico, é muito necessário, é mais complexo que diabetes, devemos ter este controle rigoroso. O lactato deve estar baixo de 2. Acá trago um exemplo do Dexcom de um paciente que temos acá. Acá são todos os dias que o paciente tem o controle. Quando temos o pink, é o momento de hipoglicemia. Quando temos amarelo forte ou laranja, temos hiperglicemia. Acá podemos saber que o paciente está sendo hipoglicemia entre 3 e 4 horas da manhã. Então, temos que ajustar o amidon à meia-noite, por exemplo. Depende de caso para caso. Mas também sabemos que há pacientes que têm overtreated, em que temos valores muito elevados, e também não é vantagem estar com o nível muito elevado, porque passa estimulando a insulina. Então, esse aqui é um controle de metabólicos. Num tico, se coleta lactato e glicose de hora em hora. Observamos que quando a glicemia cai, acá temos essa hipoglicemia às 8 da noite, observamos imediatamente um aumento de lactato. Acá, novamente, a glicemia de 64, lactato se representa como 1,6 e se ajusta o amidon, então, de 38 gramas para 40 gramas. Por isso, é necessário que os pacientes tenham uma balança. Se trata de glicogenose somente pesando o amidon. A cada uso, a maisena deve ser pesada, ou pelo menos a pesagem deve ser no dia, porque muitas vezes o ajuste é de 1 ou 2 gramas solamente. É necessário o controle de glicose, é necessária a maisena, o relógio muito certinho, porque não pode passar no horário, tem que usar a maisena como se fosse um medicamento, porque é um medicamento para o paciente e necessita ser muito correto naquele minuto, porque senão se empieza a quebrar o glicogênio vai formar metabólitos tóxicos. Também, para casos agudos, recomendamos o uso de glicoses de liberação lenta. Acá temos a lista de los alimentos permitidos e dos alimentos não permitidos. Os alimentos permitidos, acá são essa tabela foi elaborada junto com as nossas nutricionistas: carne, ovo, frutas muito restritas, porque tem muito açúcar, farinhas, tem que controlar a quantidade, açúcares ninguno, então, suco solamente de limão, nada mais, e os alimentos não permitidos, que são controlados também, informados pela nutricionista. Todos os pacientes recebem um manual com as informações calóricas e quanto tem de gordura de cada alimento. Sabemos que pacientes podem usar a dieta contínua noturna à noite. Não temos essa experiência acá em Brasil, raros casos, porque não temos problemas com luz, com fornecimento, com entendimento dos padres a respeito do uso da bomba contínua, e também a bomba estimula constantemente a insulina. Preferimos o uso de amidon cru a cada 4 horas, el dia e noite também. Preferencialmente o amidon sem mistura de outras fórmulas metabólicas.
Acá temos as vantagens da dieta contínua. A madre pode dormir, madre e padre, mas cada momento que se interrompe, o paciente pode apresentar uma hipoglicemia severa, causando risco de morte. As desvantagens do amidon à la noite é que o padre mama tem que acordar a cada 4 horas. Alguns pacientes têm diarreia, mas não é frequente. Também temos que pensar na reposição de vitaminas, porque temos restrição de vitaminas através das frutas. Então, uso de vitamina C, complexo de vitamina B, cálcio, vitamina D, B, cálcio e vitamina C devem ser repostos sempre para os pacientes. Temos um caso gravíssimo de deficiência de tiamina, então temos um controle muito rigoroso da vitamina B12. Sabemos que o tratamento, o compliance do tratamento é muito importante para que a gente tenha o mínimo de complicações associadas a esta doença. Por exemplo, o paciente acá tem este adenoma imenso, tem que fazer um transplante hepático, abandonou o tratamento por 8 anos, chegou com o adenoma gigante, com grave manifestação clínica, e o transplante para esta doença é para mim uma manifestação de falha no tratamento nutricional. A osteoporose pode ser prevenida desde que não temos lactato e podemos repor o cálcio, anemia com o tratamento correto, complicações esplênicas na glicogenose 1B, temos que manter a dose para neutropenia, que eu vou explicar já, muito baixa. O crescimento, obesidade devem ser monitorados junto com a avaliação de nutróloga, nutricionista, é muito importante sempre junto, estimulando a ingesta de proteína. Também sabemos que as alterações renais podem ser prevenidas com o uso de citrato, que alcaliniza a urina, prevenindo a formação de litíase renal. O uso do granuloquine ou o GC-SF na dose mínima de 1 a 2,5 microgramas por quilo por dia para os pacientes com neutropenia. Todos os pacientes com glicogenose 1B devem fazer uso diário, a cada 3 dias, a cada 2 dias. Este uso é diário, a dose mais baixa possível. A empaglifosina agora empieza também a entrar como o adjuvante do tratamento para a glicogenose 1B. Temos mais de 200 pacientes tratados favoravelmente com o uso de empaglifosina, o Jardiance, em doses de 10, 5, 10 ou 15 ou 20 miligramas, porque sabemos que os pacientes com glicogenose 1B acumulam o 1,5 AGP6, este metabólico intoxica os neutrófilos e a empaglifosina consegue provocar glicosúria, e essa glicosúria elimina o depósito deste metabólico, fazendo com que os neutrófilos voltem a funcionar. Isto tem causado benefício aos pacientes em termos de hipoglicemia, melhora significativa da doença inflamatória intestinal e da neutropenia. Aqui o guideline, caso alguém queira sacar uma foto, é muito importante ter detalhes deste todo que estou falando. Agora vamos passar rapidamente para a glicogenose cetóticas, a tipo 3, tipo 6 e tipo 9. Lembram que o defeito da 1A é a conversão de glicose 6-fosfato em glicose. Quando temos o compromisso de formação de glicogênio através das enzimas ramificadoras e desramificadoras e fosforilase quinase, obviamente podemos utilizar, o organismo pode formar glicose 6-fosfato através da gliconeogênese. Quando ocorre a gliconeogênese, quebra-se gordura e quebra-se proteína para gerar glicose 6-fosfato. Quando quebra-se gordura, gera-se corpos cetônicos e isto leva, então, ao consumo, aumento de transaminases, CPKs aumentadas, cetonas, hipoalbuminemia e manifestações cardiológicas muito graves,
observadas na glicogenose tipo 3. Então, uma glicogenose hepatomuscular, porque o músculo está sendo utilizado para gerar energia. O tratamento destes pacientes é dieta rica em proteína, porque acá vemos o erro metabólico envolvendo a carne verde, envolvendo a formação de glicogênio em glicose 6-fosfato, mas a glicose 6-fosfato está perfeita para formar glicose. Então, o que acontece? Inicia a quebra da beta-oxidação, formando, então, cetonas, e inicia também o ciclo de Cori para gerar energia através da glicose 6-fosfatase. Então, ativa-se a gliconeogênese e a oxidação de ácidos graxos. E teremos, então, a formação de corpos cetônicos, aumento de transaminases e aumento de CPK. O tratamento deve ser prevenir a perda de energia muscular e prover essa energia dando muita proteína ao paciente, 3 a 4 gramas por quilo por dia, o uso do amidon na dose mínima possível para manter a glicemia estável. Então, as glicemias de los pacientes com glicogenose 3 são controladas a cada mais tempo, a cada 6 horas, 4 a 6 horas. Monitoramos com freestyle medida de cetonas e também cetonas urinas, cetonas em sangue, e monitoramos a tolerância ao jejum do paciente, controlando glicose, cetonas, urina e sangue, e a presença de mioglobina, que é as mais difíceis. Os pacientes, então, têm que ter uma ingesta menor de carboidrato e uma ingesta maior de proteínas. Importante que, quando fornecemos proteína ao paciente, conseguimos dar um aporte melhor para a produção de glicose, evitamos a proteólise do paciente e evitamos também o excesso de carboidrato para manter a glicemia. Acá temos a revisão dos artigos específicos, os guidelines para manejo das glicogenoses cetóticas. Sabemos que o tratamento da glicogenose é muito difícil, necessita compliance dos pais, necessita entendimento da equipe e cuidado rigoroso para que o manejo dietético, o uso do amidon, reposição de proteínas sejam adequados. O glycosate é um amidon modificado que promoveu, a partir de um estudo em 2007, foi revisado posteriormente, promoveu uma possibilidade de usar um amido que durasse mais tempo à noite. Então, os estudos demonstraram que o uso do glycosate pode aumentar o tempo de uso do amido de 4,5 horas até 8 horas em alguns pacientes. A média é em torno de 6 horas. Então, os estudos mostraram que houve um aumento da possibilidade de tempo entre o uso do amido e a manutenção de glicemia. Nesses estudos, aumentou, então, de 4,1 a 7,8 horas em 44 indivíduos que foram estudados em 2015. O que se sabe sobre o glycosate? Ele está indicado somente para crianças acima de 5 anos, no Canadá e no Brasil, acima de 2 anos. Não é recomendado para uso diário, somente à noite, quando o paciente deita na cama para dormir. Deve ser, então, usado just in time, que ele vai repousar para dormir. Se o paciente adulto vai para alguma festa, não pode usar glicoside, tem que voltar a usar o amidon. A dosagem é determinada pela quantidade de amidon que o paciente está fazendo uso até aquele momento. Deve saber direitinho o peso do paciente e as suas condições clínicas. Um paciente que usa 50 gramas de amido cru a cada 4 horas deve usar em torno de 100 a 120 gramas de glycosate às 22 horas, com uma possibilidade de poder ficar 8 horas sem uso.
Então, esta aqui é a dose standard, não é uma dose standard para glicosate que seja com evidência científica, mas sim por experiência de utilizar amidon em diferentes faixas etárias. A resposta terapêutica melhor ocorre nos pacientes adultos e nos chicos entre 7 e 8 anos. Os pacientes com fase pré-puberal e puberal pode haver problemas por questões hormonais. Muito importante é monitor contínuo de glicose para os pacientes com glicogenose. Sabemos que não temos nenhum paciente com monitor contínuo de glicose construído para glicogenoses, mas sabemos que estes controles nos podem dar uma visão melhor de como está o controle metabólico. Por exemplo, acá sabemos que a color laranja demonstra que o paciente está em hiperglicemia, ou seja, estamos hipertratando. Quando hipertratamos um paciente, podemos causar obesidade e podemos causar descontrole hormonal. Custa muito caro, no Brasil não é liberado, é invasivo porque tem uma pequena agulha, pode causar estresse se o paciente passa medindo o tempo todo, mas a acurácia muitas vezes deve ser confirmada com a medida no sangue ou a medida por HGT, que é o padrão ouro para isso. Mas, como podem ver, é muito simples. Este é um paciente que usa, eu pergunto como que ele hace para medir, ele mesmo tem 4 anos e hace isto, e me mostra o resultado perfeito, sabe, tranquilo. Então, os pacientes chicos também podem usar o monitor contínuo. Este cá em Brasil, somente eu fiz freestyle livre. E o que é mais importante é que podemos detectar hipoglicemia quando não estamos medindo à noite, por exemplo. Acá, como a esperança, o estudo fase 1-2 de Ultragenyx se começou em 2000, este estudo começou em 2018, mostrando então que o estudo de segurança utilizando o sorotipo AAV8, que media o gene, que transfere o gene glicose 6-fosfatase em pacientes adultos, mostrou-se seguro para os pacientes com glicogenose. Mostrando aqui o perfil dos pacientes do estudo fase 1 e fase 2. Um paciente teve redução de amidon em 60%, outro um pouco menos e outro 52%. Esses aqui foram os resultados com semana 12, mas muitos dos pacientes deixaram de usar amidon após a expressão do transgênico. E agora, em 2022 e 2023, conduzimos o estudo fase 3 com o objetivo primário, que é eliminar a dependência exógena de glicose ou de amidon, melhorando o controle de glicemia e também segurança dos pacientes. Acima de 8 anos foram os critérios de inclusão. Acá em Brasil, sou orgulhosa de ter um centro de pacientes recrutados para este estudo que está ainda em andamento e tem previsão de conclusão em 2025. Não podemos esquecer o protocolo emergencial, em que os pacientes podem generar a sua carta de emergência para os períodos graves que precisamos manejar rapidamente pelo risco de morte associada à hipoglicemia e na hiperlactacidemia, que pode levar à falência renal e hepática aguda. Carta emergencial deve ter a data de nascimento, o diagnóstico, o que a ser com o paciente no período agudo e o que não a ser. Por exemplo, um paciente que chega desidratado não pode receber Ringer lactato, porque ele já está com acidose lática e pode morrer à medida que recebe. Então, posso dar em outro momento uma aula específica sobre o manejo emergencial da glicogenose, mas infelizmente não tenho tempo. E acá termino explicando que ninguém trata esta condição sola. Temos que ter nutricionistas muito maravilhosas que cuidam dos pacientes, calculam a dieta, proteína, carboidrato, amidon. Estamos todos
juntos. Muito obrigada, desculpa el atraso. Muchas gracias, doctora Fischinger, por su presentación y damos inicio a la sesión de preguntas. Tenemos aquí una de alguien del auditorio y dice, ¿han tenido algún caso clínico de glucogenosis 1B asociado a condiciones reumatológicas posterior a la suspensión del tratamiento con pentasa? Os pacientes com glicogenose 1B têm risco maior para desenvolver doenças inflamatórias de uma forma geral. Acredito que os pacientes com 1A também. Tenho pacientes com 1A que têm inflamações crônicas. O pentasa é anti-inflamatório intestinal que age no lumen intestinal. E a ação não é sistêmica. Então, para os pacientes que têm glicogenose 1B, que fazem uso de pentasa, temos que avaliar adequadamente se está realmente tratando a doença inflamatória intestinal ou não. Mas, normalmente, o controle metabólico adequado é manter os níveis de neutrófilos acima de 1.500 neutrófilos, não leucócitos totais. É recomendado e recomendo também tentativa de empaglifosina, porque tem, de fato, melhorado o perfil neutropênico dos pacientes com 1B e melhoram também o risco para doença inflamatória intestinal. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué tipos de glucogenosis, además de las que ya mencionó, necesitan un tratamiento nutricional? Todas. Las glicogenoses hepáticas, de uma forma geral, as que mais necessitam são a 3, a 1 e a 9. Para a glicogenose tipo 3, que são as cetóticas, 3, 9 e 6, que são as glicogenoses cetóticas, recomendamos dieta hiperproteica e também liberamos lactoses, por exemplo, mas não açúcares. Para a glicogenose 1A, as restrições são mais significativas. Para as outras glicogenoses, tipo 4, tipo 0, nós outros recomendamos também uma dieta hiperproteica. E temos alguns resultados interessantes nisso. Mas as que mais necessitamos são nesses grupos que eu apresentei hoje. Muchas gracias. ¿Cuál sería la restricción de fructosa que se recomienda en pacientes con glucogenosis tipo 1? Isso. Normalmente, a frutose é considerado um açúcar de liberação curta. Então, liberamos 5 gramos por refeição. 5 gramos de açúcar, considerando a frutose como açúcar. Os pacientes que têm excelente controle metabólico podem comer, por exemplo, uma manzana 3 vezes por semana, eventualmente uma banana, mas tem que ter um bom controle metabólico para podermos liberar. Cada caso é um caso. Liberamos frutas para alguns pacientes, mas para aqueles que sabemos que têm controles melhores. Mas, teoricamente, é 5 gramos de frutose, maltose, glicose por refeição. Perfecto. Muy bien. ¿Tienen pacientes con glucogenosis en dieta cetogénica y cuál ha sido el resultado? Não. Eu sei que as glicogenoses cetóticas podem ser tratadas com dieta cetogênica, mas nós não temos experiência com dieta cetogênica para glicogenoses cetóticas, porque acreditamos que o tratamento é eficaz com dieta hiperproteica e com manutenção de carboidratos em níveis normais e uso de amidon. Temos muito medo de hipoglicemia e de risco de hipoglicemia induzida pela dieta cetogênica e a baixa tala. Os estudos para glicogenoses hepáticas que fazem uso de dieta cetogênica, os pacientes têm baixa tala. Muchas gracias.
¿Cómo se prepara el glycosate? Se abre o glycosate e coloca dependendo da quantidade, cada sachê tem 60 gramas de glycosate, cada sachê. Então, por exemplo, um sachê deve ser diluído em torno de 120 ml de água em temperatura ambiente, assim como se prepara a maizena. É a mesma forma, Perfecto. ¿Qué porcentajes de pacientes con diagnóstico con proceso inflamatorio intestinal deberían investigarse para glucogenosis 1B? Interessante essa pergunta, porque normalmente, quando o paciente tem glicogenose 1B, tem também outras comorbidades, tem aumento de alterações em colesterol, triglicérides, lactato. Muitos podem não ter muito elevado, como se vê para outras, para 1A. Mas doença inflamatória intestinal é frequente. Se vamos avaliar todos para glicogenose 1B, creio que não recomendaria. Mas para aqueles que têm neutropenia eu recomendaria, com certeza. Que tem neutrófilos abaixo de 1000, eu recomendaria. Bueno, y vamos, yo creo que nos alcanza el tiempo para una última pregunta. En pacientes menores de 6 meses que solo consumen leche materna o fórmula, ¿estaría restringida la lactancia materna o cuáles serían las consideraciones en estos pacientes? Perfeito, excelente pergunta. Sempre é desafio muito grande tratar os lactentes. Normalmente, quando diagnosticamos glicogenose 1A e 1B, suspendemos o leite materno porque tem lactose e lactose não é indicada. Também temos que ter atenção porque os lactentes abaixo de 6 meses não toleram ainda amidon, não têm amilase e lipase maduras. Então, o fato de tratarmos este paciente é muito mais delicado. Temos que dar leite, normalmente leite de soja, empezamos, ou uma fórmula isenta de lactose. Suspendemos o leite materno, até porque normalmente o chico vomita muito o leite materno, e a partir daí organizamos uma dieta mais frequente, a cada 2 horas. O chico não aguenta o tempo de 3, 4 horas de jejum, não é possível, até chegar a 6 meses, quando podemos começar com doses muito baixas de amidon, até desenvolver e amadurecer a amilase e lipase. Muitas vezes, nesses casos, é necessário dieta contínua noturna por gastrostomia, né? A gastrostomia frequente em glicogenose, que recomendamos, ou por sonda nasoentérica, nasogástrica. Justamente hablando de eso, ¿ustedes suelen recomendar gastrostomía en glucogenosis tipo 1? Tipo 1A, sim. Tipo 1B, em casos muito restritos, porque pela neutropenia, muitos pacientes fazem inflamações locais no local da gastrostomia. Se inflama e se pode contaminar com germes, justamente por causa da doença de base. Mas a maioria dos nossos pacientes fazem gastrostomia com glicogenose porque é uma doença muito grave que temos que tratar 24 horas por dia, 365 dias do ano, sem pausa. Perfecto. Y la última pregunta, ¿qué tipo de tratamiento dietético recomienda en glucogenosis 11 Fanconi-Bickel? Fanconi-Bickel, normalmente recomendamos hiperproteica também, sim? Apesar das manifestações renais, temos boa resposta com suplementação de proteína e manter o nível de carboidrato estável, mas suplementamos proteína sim. Pues muchísimas gracias, doctora, por contestar todas esas preguntas. Imagina, un prazer. Y por todo ese resumen. Y bueno, pues gracias por escucharnos y le cedo la palabra a Eugenia.
Les agradecemos su participación y los dejamos invitados para el próximo seminario web que se realizará el día 27 de septiembre a las 16 horas Santiago de Chile, titulado Clínica, Diagnóstico y Tratamiento en Defecto de Fructosa 1,6 difosfatasa, dictado por el Dr. Manuel Saborío. Este será difundido a través de nuestras redes sociales. Además, los invitamos a inscribirse en el diplomado titulado Diagnóstico y Tratamiento de Errores Innatos del Metabolismo, desarrollado por el Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del INTA, Universidad de Chile. Este diplomado comienza el 8 de agosto y es 100% online. Para más información, consultar en www.inta.cl o al mail educacioncontinua@inta.uchile.cl. Y por último, dejarlos invitados desde ya para que puedan programarse al 13º Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, Tendiendo Redes, que se realizará del 22 al 25 de octubre del año 2024, en Punta del Este, Uruguay. Muchas gracias.